Shalom, cortou de novo. Shabbat Shalom, boa tarde. 29 de Reshvan, 5.785 a contar da criação. Estamos no dia 30 de novembro de 2024 do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá. Nesse Shabbat, sétimo dia da semana, o sagrado dia. E no sagrado dia, como nós temos aí, é a conclusão da Parashá da semana, né? Então, nesse nosso novo ciclo, 5.785, né, é o novo ciclo dos estudos de Torá, e nós estamos aí na Parashá Toledot, né, e hoje vamos para a nossa conclusão, né, aprendendo um pouco mais com a graça de Hashem, ok? Vamos ter aí algumas coisas interessantes para vermos no dia de hoje, né? O que seria Quinos, né? Como nós colocamos aí na nossa descrição aí, né? Quinos, o que seria isso? Nós vamos trazer para os amados aqui. E dentro disso daí temos também para hoje, né? Panela de grãos, o que significa essa panela de grãos, né? E alguma coisa sobre a alma gêmea, baseado na nossa Torá e no nossa Parashá da semana, né? A alma gêmea, né, concernente no momento sobre Avraham Sará e os exemplos, né? E bem como também de Yitzhak e Rivká, né? Então Abraão e Sara e Isaac e Rebeca. E a partir da semana que vem, né, nós estaremos aí trazendo a conexão entre Yaakov, Leia e Rachel, né? Jacó, Leia e Raquel, né? Vamos também ter uma palavra de agradecimento pela nossa terceira remessa, né, que enviamos à sinagoga sede para a construção da nova Beit Rabá de Brooklyn, a nova sinagoga sede lá em São Paulo, né, no Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, a nova sede Beit Rabad para a comunidade judaica ali do Brooklyn, e bem como aos Benei Noach, né, no qual o Rav Yaakov Gerenstad é a liderança Benei Noach Brasil, né. Então aqueles que têm estado, né, conosco nessa colaboração, nós, através da Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, temos recebido doações, né, a de Sedaká, para a construção. E como diz, né, o nosso Rebbe e os nossos mestres, todo aquele que se propõe a ajudar a construção de uma sinagoga é como se ele estivesse construindo o próprio Beit HaMikdash, né? E dentro desse aspecto, aqueles que colaboram para a construção de uma sinagoga, principalmente dentro desse campo aqui, uma sinagoga Beit Chabad, ortodoxa do Brooklyn, estamos aí com a graça e o mérito de podermos, na redenção, participarmos do terceiro templo, que será construído nos dias de Mashiach, que é o terceiro templo definitivo, ok? Então aqueles, né, temos aí, né, só recordando, são 60 parcelas. No dia de ontem nós enviamos a nossa terceira remessa, e nessa terceira remessa nós, com as doações, nós conseguimos enviar novamente mais 3 parcelas das 60 parcelas, né? Então a primeira remessa enviamos 3 parcelas, a segunda remessa e a terceira remessa também 3 parcelas, ou seja, em 3 meses nós estamos aí com a graça de Hashem, com a ajuda dos amados, nós temos 6 parcelas adiantadas, né? Em vez de ser 3 parcelas, nós já enviamos 18 parcelas, né? Aliás, 9 parcelas, melhor dizendo, né? Nós enviamos 9 parcelas, então enviamos 6 parcelas a mais, né? Com a graça de Hashem, que possamos rapidamente alcançar as 30 parcelas que nós nos propomos a fazer, né? Então as seguintes pessoas, fica aqui a nossa gratidão, né, nessa terceira parcela que colaboraram conosco para juntos estarmos enviando estas
esta terceira parcela no valor total de R$ 1.800, lembrando que cada parcela é de R$ 600. Então as seguintes pessoas colaboraram com essa terceira parcela: a Vera Lúcia Cariri Lira, né, da Paraíba; Ana Lúcia Campos de Loreto, Rio de Janeiro; a Roseli Aparecida Taborda de Carvalho, Santa Catarina; Mônica Morgenstern da Silva, né? A Mônica Morgenstern da Silva, não tenho a cidade dela, se por acaso, né, ela estiver aí ouvindo, ou alguém que a conheça, nos envie aí o nome da sua cidade, do seu estado. O emissário Emerson e a sua esposa Débora; a Francisca Chagas, né, a Chesca de Eusébio, Ceará; o Ângelo Roberto de Paraguaçu Paulista; o Roberto de Freitas de Brasília; a Mari dos Santos de Agudos, aqui da nossa região e da nossa sinagoga, Benenor; a Raquel Ribeiro dos Reis de Araraquara; o emissário José Marmol e Edna; o Paulo e a Renata da sinagoga aqui Benenor de Bauru; a José Assir dos Santos, também é outro que nós não temos a cidade e o estado; o Sebastião de Oliveira, lá da Flórida, Estados Unidos; a Maria do Socorro, Brasília; o Danilo e a Thaís, né, aqui o casal também de Bauru e da sinagoga Benenor; o Eduardo Faria Ferreira, né, também não temos a sua cidade e estado; a Aparecida de Fátima, aqui de Bauru, da sinagoga Benenor; a Maria Inês Moino Martins de Pirajuí, e também da sinagoga Benenor, né? E também a Rosária e a avó Dulce, né? Também aqui de Bauru e da sinagoga Benenor. Então essas pessoas são os colaboradores dessa terceira remessa, né, a qual nós a enviamos, né, no dia de ontem, para a nossa sinagoga sede aí, né? Então essas pessoas aqui, se porventura quiserem o comprovante do depósito, é só nos solicitar que nós enviamos, né? Por que nós falamos isso? Porque nós começamos a enviar o comprovante e as pessoas começaram a dizer: não precisa enviar o comprovante, né? Nós confiamos no trabalho sério vosso, né? Então a gente deixa aqui em aberto, né? Quem quiser ver, né, o recibo, né, o Pix que nós enviamos, pode nos solicitar tranquilamente, que nós enviamos sem sombra de dúvidas, né? E se porventura alguém aí, né, falar assim: envia a si mesmo para todos, não tem problema nenhum, também não tem problema nenhum para nós enviarmos. Nós queremos deixar todos à vontade concernente a esta questão aí, ok? Baruch Hashem. Nós temos ali, né, além da nossa introdução, né, o que é quinos, nós vamos falar sobre isso, né, o que significa isso, a panela de grãos e a questão da busca da alma gêmea, né, da sua alma gêmea, com referência aos dois primeiros patriarcas e as duas primeiras matriarcas, Avraham e Sará, e Isaac e Rivká, ok? E também vamos ver algumas questões sobre a bênção, né, de Yaakov aqui, ok? Então a questão do quinos, né, o que significa isso? Então é do conhecimento mundial que a conferência anual dos rabinos de Chabad, que acontece em Nova York, lá no Brooklyn, né, já é de conhecimento mundial isso daí. Então essa conferência anual, né, dos Sheluchim, né, que são os rabinos, né, graças de forma triste e lamentável, né, graças ao bárbaro assassinato de um dos Sheluchim, de um dos rabinos do Chabad, que foi o rabino Ziv Kogan, né, que foi assassinado lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, né? O Chabad acabou sendo notícia e comentado no mundo inteiro
com referência a isso, né? Então, de uma forma lamentável, bárbara, né, do assassinato do rabino Ziv Kogan, o Chabad está muito bem falado e também foi muito bem representado, né, em memória ao rabino Ziv Kogan, né? Então, esse fim de semana está acontecendo em Nova York, né, lá no Brooklyn, essa conferência anual dos Sheluchim, os rabinos de Chabad. Essa conferência no hebraico ela é chamada de Kinos. Kinos. A conferência é comumente chamada simplesmente de O Kinos. Dessa forma, né, o Rabi Eli Friedman diz: eu quero falar com vocês sobre outro Kinos. O outro Kinos também está acontecendo neste fim de semana, só que não é no Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele está acontecendo no céu. Onde quer que haja um Sheluchim, há um Kinos neste fim de semana. Há muitos Sheluchim no céu. Deve haver um Kinos lá também. E considerando que o céu é tudo de bom que amamos na vida, menos as agruras, somado às bênçãos celestiais, o Kinos celestial deve ser uma ocasião incrivelmente alegre. É um Kinos sem voos intercontinentais, sem o incômodo de encontrar um lugar para ficar e sem a necessidade de uma forte presença da polícia nova-iorquina, né, a polícia de Nova York, que faz a segurança ali para os rabinos, né? É um Kinos verdadeiramente internacional, verdadeiramente universal. Os homens representados nesse Kinos chegaram de lugares diversos do planeta, entre eles Casablanca, Virgínia, Bahia Blanca, Vancouver, Mumbai e Abu Dhabi, no caso do Rabi Ziv Kogan. O rabino Ziv Kogan será convidado a fazer um discurso principal falando sobre sua vida de serviço ao próximo nos Emirados Árabes Unidos. Ele certamente hesitará em subir ao pódio, perguntado por que o céu se interessaria por suas histórias triviais, mas eles insistirão, e todo o céu ficará encantado com os seus relatos humildes e maravilhosos de Ahavat Israel, amor por Israel, e amor ao próximo, né, ao povo judeu. Ahavat Israel é amor a Israel, amor ao povo judeu. E amor pelo seu Rebbe, né, o Rebbe Menachem Mendel. Todos os anjos de Deus se apertam para ouvir e ver, para se deleitar no clima especial que Deus entra todos os anos nesta época. Todos sussurram uns para os outros, com secreta admiração pelas realizações dos Sheluchim, histórias de atos celestiais realizados na humilde terra. Certamente os anjos disputam entre si sobre quem ajudou que um Sheliach, né, em qual milagre, quem Deus enviou para dar quais toques finais nos esforços de cada Sheliach, né, o emissário, o rabino, né. Algumas almas especiais, almas exaltadas dos primeiros Sheluchim da história, certamente são convidados para este Kinos celestial. Abraham, que deixou sua casa para espalhar luz onde não havia nenhuma, e Yosef, que com a ajuda de seus filhos nascidos no Egito, transformou o Egito para sempre. Moshe, que foi enviado por Deus para ajudar seus companheiros judeus. E Rambam, Maimônides, que suplicou aos seus companheiros judeus que reconhecessem o valor infinito, até mesmo de uma única mitzvah, um mandamento, um preceito, por mais simples que seja. Todos se juntam às festividades e discursam para os presentes, e como o céu está além do tempo, eles falam sem parar e nunca se cansam.
assim como no quinos da terra. Eu nem consigo imaginar como Horebe é tratado durante esse fim de semana do quinos. É impossível para mim imaginar que luz deslumbrante e cegante deve cercar Horebe e seus Sheluchim lá em cima, especialmente no quinos. É um espaço onde cada mitzvah individual brilha como o sol, e cada momento de estudos da Torá poderia iluminar toda a galáxia, e cada ato de bondade poderia aquecer o universo. Que tipo de brilho deve cercar Horebe e seus Sheluchim, que inspiraram tantas dessas iluminações? Semelhante a isso, abrindo um parênteses, né, que nós queremos deixar com os amados, os sábios nos falam através do Tânia, que a sabedoria do homem ilumina toda a terra. E a sabedoria do homem, ela está onde? Nos estudos da Torá. Quando nós estudamos a Torá, né, um salmista, ele fala para nós assim: a simples explanação da Torá traz sabedoria ao homem. Ou seja, a sabedoria do homem ilumina a terra. Por isso que, na realidade, as trevas e o mal não dominam a terra. Porque se o mal e as trevas dominassem a terra, nós estaríamos no caos completo. E isso significa que o mundo voltaria, o universo voltaria ao seu zero absoluto. Só ele permaneceria, só o eterno permaneceria. Então, por isso, o estudo da Torá, ela traz sabedoria ao homem, estudante da Torá, e isso ilumina o planeta. E é por isso que o mal não prospera como gostaria de prosperar. Por isso o perverso não domina como queria dominar. Você pode observar que o perverso, ele vai até um ponto, e depois o seu declínio é total. Porque quando o ser humano ele se torna um perverso completo, até ele atingir o seu pico, ele tem inúmeras oportunidades de fazer techuvá, retornar a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Certo? E ele perde essas oportunidades. Então, na hora que ele atinge o clímax da sua perversidade, ele não consegue mais. Ele não consegue aquilo que ele almejava. E o seu declínio é total e não poderá jamais se levantar. Então, quando o perverso ele começa a declinar, não tenha dó, porque a justiça divina está em exercício. Porque a ele foi dado inúmeras oportunidades de fazer techuvá. E como o perverso ele recusou, agora vem o juízo divino. Ponto final. Aconteceu isso em toda a história até aqui e vai continuar acontecendo. Observe os perversos. Não para te influenciar negativamente, mas para você ver que sim, como diz o salmista, ainda há justiça na terra. É a justiça divina que traz realmente luz para certos setores da sociedade, para que a justiça seja feita. Continuando, no quinos de Brooklyn, aqui na Terra, eles assistem filmes bem produzidos, apresentações maravilhosas sobre as conexões, reações em cadeia e coincidências que levam dos Sheluchim aos seus companheiros judeus, resultando em um único bom ato, uma mitzvah, uma única mitzvah. Esses clipes enviam sensações calorosas aos corações de todos os que os assistem, e os bons sentimentos frequentemente perduram semanas após o quinos. Mas no outro quinos, os mesmos clipes causam um deleite que só pode ser descrito como divino, e que dura para sempre e nunca se desgasta.
é o quinos celestial. O destaque daquele quinos é, como no quinos terrestre, a dança. Mas para isso, os dois quinos se unem. Deus, Ureb e todos os Shelurim no céu vão ao New Jersey Conference and Expo Center, ali no Brooklyn, onde céu e terra cantam e dançam juntos. Qualquer pessoa que já participou dessa dança pode, sem sombra de dúvidas, atestar com isso. O nosso Rebbe, aliás, o nosso Rav Yaakov Gerenstad já participou desses festejos. E quando ele retornou, né, ele começa a contar, ele não consegue expressar toda a majestade daquilo lá, como realmente cada um dos rabinos não consegue. Sentem, mas não consegue explanar a grandeza, a divindade realmente daquilo. Tem que participar para sentir. Enquanto que o quinos celestial, ele é expressado plenamente, sem sombra de dúvidas. E aguardamos o dia em que eles não irão embora. O Mashiach entra correndo e se junta à dança, e toda a festa é levada embora em uma nuvem gigante para Israel, para Jerusalém, para o monte do templo, o santo dos santos, onde céu e terra sempre se encontram. A morte será apagada para sempre, e as lágrimas serão enxugadas a todos os rostos. Deus será um, e seu nome será um. Seremos um único povo, uma única família, um único sonho, uma única canção, todos juntos em um único quinos, uma única conferência mundial e celestial, juntos. Nos dias de Mashiach, na redenção final, poderemos viver essa grandeza sem sombra de dúvidas. Por isso, você quer trocar por alguma coisa temporária essa glória? Acho que não, né? Então é esse daí, ok? Então fica aqui ao mesmo tempo, né? Em memória dos nossos tzadikim, né? Entre eles o último agora, né? O Rabino Ziv Kogan, né? Fica aqui essa palavra do Rabi Eli Friedman, né? Sobre o quinos, a conferência realmente dos Sheluchim, né? Os Rebes do Chabad ali em Nova York, no Brooklyn, ok? Baruch Hashem. A nossa paraxá da semana, nós temos aí várias questões, né? Entre elas, nós temos a famosa panela de grãos, né? Onde realmente a Esav, ele vende o direito da sua primogenitura em troco da famosa panela de grãos, lentilha, né? Em que Yaakov estava preparando. Mas vamos ver alguns detalhes dessa daí. Por que Yaakov estava preparando um prato de lentilhas? Era para ele? Então vamos ver o que realmente nos fala sobre essa questão. Yaakov estava preparando realmente essa panela de grãos, não era à toa. Tinha um significado, vamos ver ele. Então, dessa forma, né, nós temos aí na nossa paraxá o nascimento de Yaakov e Esav, e das diferentes naturezas e interesses, né, caracterizado por cada um deles, né. Yaakov é o diligente estudante da Torá, ao passo que Esav demonstra talento para a caça e para montar armadilhas para animais. Esav cresce desviando-se totalmente do caminho moral e não vê restrições em sua ânsia para satisfazer os seus desejos, amplamente dominado pela sua alma animal. Segundo o Midrash, ele nos diz que no mesmo dia em que Abraham morreu, aqui começa o motivo do Yaakov com o preparado do prato de lentilhas, Esav cometeu algum dos crimes mais abjetos, incluindo o pecado capital de assassinato e estupro. Voltando para casa naquela noite completamente exausto, à beira de um colapso, isto é o que a Torá quer dizer quando nos conta que Esav chegou cansado do campo. Bereshit, Gênesis 25, 29.
Então, quando fala que ele chegou cansado do campo, ele chegou à beira de um colapso. Por quê? Porque ele tinha cometido assassinato, tinha sequestrado uma mulher do seu marido e tinha estuprado. Então vejam bem o porquê que fala que ele chegou exausto. Então ele chegou dessa forma à beira de um colapso e morto de fome, por assim dizer, né? Então o faminto Esav percebeu que seu irmão Yaakov preparando um delicioso cozido de lentilhas que seria servido a Yitzhak durante a primeira refeição que é servida aos enlutados, assim que voltam do cemitério. Então o prato de lentilha era uma característica que dava-se à pessoa que estava de luto, entendeu? Então por isso Yaakov estava preparando realmente a panela de grãos, né, o prato de lentilhas, para dar ao seu pai, Yitzhak, pela perda do pai dele, avô, o pai dele, Avraham, avô de Yaakov e Esav. E veja que Esav retorna, não quer nem saber se o avô morreu, quem que morreu, por que morreu, não está nem aí. Ele estava à beira de um colapso. Por quê? Porque ele cometeu pecados capitais e ele estava muito exausto por isso, né? Então ele simplesmente queria matar a fome, recobrar as suas forças e energia e voltar para o campo para as suas atrocidades, ok? Então, com seus modos tipicamente rudes, Esav implora a Yaakov que lhe dê uma porção de lentilhas. Yaakov oferece-lhe a comida em troca do direito espiritual da primogenitura, reservado ao filho mais velho. Esav reflete sobre a oferta e cinicamente aceita sem vacilar, como diz o capítulo 25, verso 32. De qualquer forma, vou morrer algum dia, e então, de que me serve o direito à primogenitura? E vendeu o seu direito. Incrivelmente, Esav dispensa a eternidade e a distinção espiritual por uma panela de grãos. Uma panela de grãos está louco? Sim, no caso de Esav, ele estava muito louco, muito jojo, né? Melhor que lidar com Esav e seu distorcido senso de valores, devemos olhar para dentro de nós mesmos. Será que nós também não desperdiçamos oportunidades de adquirir a eternidade por nossa própria versão de uma panela de grãos? Ou seja, a pergunta é, qual é a sua panela de grãos? A de Esav era o direito à primogenitura. Qual é a nossa panela de grãos? Nossos rabinos nos falam sobre o imenso mérito que a pessoa recebe por responder com a seguinte frase: Irei Shemei Rabá Mevorar, ou seja, bendito seja seu santo nome. Durante essa resposta que normalmente todo judeu faz no Kadish, né? Então os rabinos falam que há um grande mérito, um imenso mérito nessa questão. Irei Shemei Rabá Mevorar, bendito seja seu santo nome. Tal resposta tem o poder de anular toda uma vida de severos decretos ordenados contra nós. Mas quantos de nós desperdiçamos esta oportunidade, em vez de dizermos, bendito seja seu santo nome, nós acabamos falando bobagens com nossos amigos, ao invés de nos atermos ao poderoso momento espiritual? Quando confrontamos com a escolha de ir à sinagoga, no caso específico nosso, a uma sinagoga Beninoa, uma comunidade Beninoa, nas reuniões que tem nas comunidades Beninoa, quando nós somos confrontados com a escolha de ir a uma comunidade Beninoa, a uma sinagoga Beninoa, e ficamos entre a escolha de ir, ou, por exemplo, de permanecer na cama, dormir mais um pouco, ou então eu tenho outras atividades, eu tenho outra coisa a fazer, eu tenho algo mais importante para fazer. Ou às vezes você simplesmente diz assim, eu não vou, estou com preguiça.
a sua panela de grãos é a preguiça, a ociosidade, é a indiferença, a insensibilidade? Qual é a sua panela de grãos? Quando o Rabino fala sobre estas questões, para nos alertarmos, corremos realmente para escutar as lições de irmos a uma reunião Benei Noach, um estudo, uma celebração do Shabat, uma festividade, um momento de estudos de Torá e etc. Corremos para escutar as lições ou saímos para escutar as novidades, as fofocas? Não. Não estaremos também jogando fora as chances da eternidade em troca de uma panela de grãos? Esav pode ter sido insano, mas também podemos encontrar um pouco de Esav dentro de cada um de nós, e deveremos fazer de tudo para eliminá-lo. Que Deus nos conceda a sabedoria para fazer a escolha certa, né? Uma coisa é certa, amados, que de fato Deus nos ajuda para escolher a coisa certa, Ele nos ajuda. Mas a pergunta permanece: qual é a sua panela de grãos? Ele nos ajuda, Ele nos dá discernimento, nos dá sabedoria. Mas nós tapamos os ouvidos para não ouvir, entre aspas, a voz de Hashem? Nós fechamos os nossos olhos para não ver o que de fato o Eterno está colocando diante de nós para fazermos a escolha certa? E nós preferimos a panela de grãos? Ou a nossa preguiça, a ociosidade, indiferença, insensibilidade? Encontramos, entre aspas, alguma coisa mais importante? A resposta, ela é individual. Qual é a sua panela de grãos? Ok? Outro detalhe que nós encontramos na nossa Parashat Toledot, né? Vem somando a Avraham e Sará, e Tzahak e Rivká, né? Os pares perfeitos, um complementando o outro e tornando-se um par perfeito, por assim dizer. Então, os nossos mestres trazem para nós algumas coisas no sentido de nós observarmos realmente sobre essa questão, né, a sua alma gêmea, né? Então, vamos ver aqui algumas características, né, sobre essa questão aqui. Então, se você deseja encontrar a sua alma gêmea, primeiro precisa estar disposto a encontrar a sua própria alma. Às vezes a pessoa fica preocupada, qual é a minha alma gêmea? Mas ele nem encontrou a dele mesmo. Ele ainda não se encontrou com a sua própria alma. Então esse é o primeiro ponto em que os nossos sábios dizem assim: seja totalmente aquilo que é, ou seja, seja totalmente aquilo que você é. Encontre a sua alma primeiro. Ok? As almas gêmeas, né, segundo os nossos mestres, falam que são exatamente duas metades de uma mesma alma. A alma, ela é um inteiro. Mas quando vem para este mundo, ela é dividida em duas. Então são duas metades, né? O exemplo, né? Uma laranja você corta no meio, são duas metades. Não é uma laranja inteira, mas na hora que você une as duas metades, torna-se uma laranja. E assim sucessivamente. Então a alma completa, a alma completa, ela é masculina e feminina. Primeira questão para entender. Se você é homem, a sua alma metade é uma mulher. Se você é mulher, a sua alma metade é um homem. Ponto. Não tem nem mais, porém, contudo, todavia, e nem inclusão de ideologia de gênero. Ponto final. Ponto final. Então, uma alma, ela é macho e fêmea, como diz no princípio, Bereshit, Gênesis.
é macho e fêmea. Ponto final. Se você é homem, a sua metade é mulher. A sua outra metade é uma mulher. Se você é mulher, a sua outra metade é um homem. Ponto final. Quando se unem, tornam-se uma alma. Ok? Por isso, como está escrito no próprio livro de Gênesis, no começo, no princípio, fala, não serão mais dois, serão um só. Porque as duas metades se unindo, forma um inteiro. Ok? Daí você pode ser atraído por pessoas não judias. Pode ser atraído por alguém do mesmo sexo. Mas estas pessoas jamais poderão ser sua verdadeira alma gêmea, aquela que Deus escolheu para você antes que nascesse. Esta não é a opinião de uma pessoa, esta é a lei da Torá, ou seja, é a vontade divina, não é a vontade humana. E a sabedoria da tradição mística judaica, como tem sido transmitida por milhares de anos. Quando aqui fala, você pode ser atraído por pessoas não judias, aqui está falando dentro do campo, se você é judeu, a sua outra metade também é judeu. Ou seja, se você é um homem judeu, a sua outra metade é uma mulher judia. Se você é uma mulher judia, a sua outra metade é um homem judeu. Se você é um não judeu, a sua outra metade é um não judeu. Esta é a lei da Torá. Simplesmente isso. Como um e um são um. Um mais um são um. Não serão dois, serão um só. Então, é para entender essa realidade realmente acerca da lei da Torá, ok? Então, por isso, fala dentro desse sentido aí. Então, é a lei da Torá e a sabedoria da tradição mística judaica que é transmitida há milhares de anos, né? Então, cada metade tem a sua outra metade para formar um só, ok? Primeiro, defina as suas próprias metas. Procure então alguém que tenha os mesmos objetivos. Casamentos que dão certo concentram-se naquilo que os parceiros têm em comum. A vida dos dois deve se mover na mesma direção. Por isso, os dois precisam ter a mesma fé, o mesmo entendimento da palavra. Quando há uma divisão de objetivos, geralmente o casal entra em choque. Em vez de 1 mais 1 ser igual a 1, aí 1 mais 1 vai ser igual a 2 mesmo. É ele de um lado, ela de um outro lado. Entendeu? Então essa é a questão. Então a vida dos dois deve se mover na mesma direção. Tem que ter os mesmos princípios, a mesma fé, certo? Então principalmente no campo dos Benei Noach, né? Então Benei Noach aí acha que pode se unir com qualquer mulher, mesmo não sendo da fé. Não, você vai arrumar dor de cabeça e depois não jogue a culpa em Hashem. Essa é a questão. Entendeu? Essa é a questão. É uma realidade. É uma realidade. Por exemplo, eu conheço um casal, né? Um casal não, vários casais, né? Nós conhecemos a Edna e eu, né? Que o homem estava no segmento monoteísta e a mulher não, a noiva não. Então, aí a noiva, ela foi, né, a namorada, ela foi confrontada sobre a questão dessas ideias espirituais. Então, vocês dois não podem se unir estando cada um com a sua vida espiritual dividida. A resposta da mulher foi uma resposta excelente e com muita sabedoria e temor aos céus. Ela simplesmente disse assim: aonde o meu marido for, eu irei. Ah, é assim? Então, o que significa isso? Qual a sua decisão? Que eu vou seguir a mesma fé do meu marido. Se nós nos casarmos, eu vou seguir a fé do meu marido.
Então, antes de eles se casarem, a mulher ela começou a seguir, né, as reuniões junto com o seu marido, no monoteísmo com o fundamento judaico. E estão bem casados até os dias de hoje. Ok? Então, isto é realmente duas metades se completando. Ok? Então, os dois precisam se mover na mesma direção. Assegure-se de que seus objetivos e valores não estejam em rota de colisão. A própria palavra rota de colisão está dizendo, vai ter problema. Vocês não precisam ter totalmente os mesmos interesses, mas é preciso que respeitem as necessidades um do outro, né? Aqui está falando de interesses, não está falando de direção. Os dois precisam estar na mesma direção, simplificando, na mesma direção da Torá e das 7 leis de Noé. Então, agora interesses aqui, um exemplo simples, né? Um gosta de macarrão e o outro gosta de arroz e feijão. Agora, não é por isso que tem gostos diferentes que vão entrar em colisão. Entendeu? Então, você gosta de macarrão, eu gosto de arroz e feijão. Macarrão e arroz e feijão na mesa. E os dois vivem felizes. Ponto final. Simples assim. Ok? E ao mesmo tempo, né, dentro desse aspecto aí, o amor que está unindo e aperfeiçoando o casal, que é a coisa que vai acontecendo no dia a dia, né? Então tem um dia que só tem macarrão e os dois comem e são felizes. Tem um dia que só tem arroz e feijão, os dois comem e são felizes. Entendeu? Mesmo os interesses sendo diferentes, né? E por aí afora vai, ok? Então, tranquilo quanto a isso daí. Um fato interessante que os nossos sábios trazem aqui e que nós vemos através de Sara, Rivka, né, e Avraham e Isaac, né, judeus não se apaixonam, desenvolvem o amor. Vamos ver como que é isso? Não existe príncipes encantados ou princesa, muito menos e viveram felizes para sempre, sem esforço. Há milhares de anos os judeus ficam noivos, aliás, ficaram noivos de Deus no Monte Sinai, e desde então temos desenvolvido esse relacionamento, né? O convívio entre o povo judeu como noiva e Deus como noivo não tem sido lá aquelas coisas perfeitas, mas tem sobrevivido através dos tempos, entendeu? Através dos milênios. É um exemplo para nós no campo físico, marido e esposa. Cuidado para não se apaixonar de olhos fechados, né? O objetivo é ascender no amor com total consciência do divino, potencial entre os dois. Você jamais encontrará um par perfeito, mas se mantiver suas prioridades e seus objetivos em mente, com a ajuda de Deus, encontrará alguém a quem possa amar, crescer juntos, bem como dar e receber por toda a vida. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente, que nós precisamos ter em mente, não existe par perfeito aí nessa configuração. Porque a nossa configuração ainda é muito baixa, o nível espiritual é muito baixo. Mas se nós tivermos realmente as prioridades em mente, né, com a ajuda de Deus, nós vamos encontrar a pessoa que possamos amar, crescer juntos, bem como dar e receber por toda a vida. Ok? Então, é aquela questão, o casal não vive as 1000 maravilhas, mas não significa que vive uma vida de terror. Porque se tiver uma vida de terror nessa história aí, então alguma coisa está errada e precisa se corrigir. Senão vão entrar no campo da colisão e aí o problema vai ser grande, entendeu? Então cuidado com isso daí. Um outro conselho, né, que nós vemos aqui através da vida de Avraham e Sara, e de Isaac e Rivka, é que nunca se case com a intenção de mudar ninguém, exceto se você está disposto a mudar a você mesmo. Você não pode casar pelo potencial. Sua maneira de ser tem de combinar neste momento com a pessoa que você está saindo.
Assegure-se de que esta pessoa é alguém que você gosta da maneira que ela é, não do jeito que você quer que ela seja. Evidentemente, ambos mudarão e crescerão com o tempo, mas o desejo de crescer precisa vir de dentro de cada pessoa. Não pode ser forçado, não se pode mudar outra pessoa. Você pode apenas mudar a si mesmo. Entendeu? Então, nunca se case com a intenção de mudar ninguém, a não ser você mudar a você mesmo. Esse é o princípio. Entendeu? Então, por isso, né, fica essa questão aí também, ok? E como último conselho dentro desse aspecto, nós vamos ver agora a partir da próxima semana, é a questão de Leia, né? Vejam bem que não se desespere, nunca desista, nenhuma prece jamais será desperdiçada. Nenhuma boa ação é feita em vão, nenhuma lágrima é ignorada no céu. Nossos sábios dizem que 40 dias antes de nascermos, uma voz celestial chama cada pessoa, dizendo, esta alma X, né, está destinada a desposar aquela alma Y. Existe um plano divino e você faz parte dele. Mesmo se sentir que perdeu seu destino, não se preocupe. A Torá nos ensina que os olhos de nossa matriarca Leia eram fracos. Por que eles eram fracos? Porque os olhos dela eram fracos de tanto chorar. Por quê? Porque ela sabia que o seu destino era casar-se com o perverso Esav. E ela rezou, chorou, pranteou, implorou para Hashem mudar a seu destino. E ela foi atendida. O seu destino foi mudado. E ela foi a primeira esposa de Jacob. E ela gerou 6 filhos das 12 tribos de Israel. Ou seja, suas preces foram tão eficazes que ela foi a primeira esposa de Jacob. E deu à luz a 6 filhos. E o 7º foi Diná, certo? Para Jacob. Então, nunca se desespere, nunca desista. Nenhuma prece, nenhuma lágrima é ignorada nos céus. Ok? Então, firme, em frente, em marcha, né? Hashem, que está sempre à frente de todas as questões aí, sem sombra de dúvidas. Ok? Na nossa paraxá nós temos aí, né, as bênçãos, né, com referência a Esav, aliás, a Jacob, né? Então, vamos ver alguns aspectos aqui para nós encerrarmos o nosso shiur, ok? Depois que Jacob recebeu a bênção de Yitzhak, e Esav chega, e aí o pai Yitzhak diz, eu já abençoei. Se não era você, então era teu irmão Jacob. Eu o abençoei, eu não posso dar a mesma bênção para você. Então aí, né, de acordo com o capítulo 27, o verso 33, né, onde nós temos aí Yitzhak ficou extremamente confuso. Quem então caçou esta caça e há pouco me serviu? Eu a comi antes de tu vires, e o abençoei. A bênção permanecerá dele, de qualquer forma, né? Então Esav ouviu as palavras de seu pai, soltou o mais alto e amargo grito, abençoa-me também, pai, né? E Yitzhak disse, teu irmão veio habilmente e tomou tua bênção. O versículo 36 diz, por isso ele é realmente chamado Jacob, porque ele estava destinado a me enganar. Ele enganou-me 2 vezes, primeiro tomou minha primogenitura e agora tomou minha bênção. E aí, Yitzhak, ele escuta isto, né? E o que você está dizendo, Esav? E Esav repete para ele.
E aí Isaac toma conhecimento que Esaú vendeu o direito de primogenitura para Jacó. Então, de fato, né, Isaac diz: por isso é que eu estava preocupado e atemorizado, porque eu temia talvez ter transgredido a linha da lei, mas agora que sei que na verdade abençoei o primogênito, que seja ele abençoado também. Ou seja, é a bênção dupla para Jacó. Aí nós encontramos essa expressão, né, no capítulo 27, no verso 28, onde diz assim: e que Deus te conceda o orvalho do céu e a gordura da terra, abundância de grão e vinho. Nações te servirão e governos se inclinarão a ti. É o momento do início da bênção de Isaac para Jacó. Então os nossos mestres, eles falam que quando Isaac havia começado sua bênção com a palavra e, ele então explicou que Isaac estava se referindo a uma bênção em dobro, que ele conceda e conceda novamente estas bênçãos sobre ti. É o comentário de Irache sobre essa expressão aqui. Rashi trouxe também uma segunda interpretação, dizendo que o versículo 28 começa com a palavra e, porque é uma continuação do versículo 27. E o versículo 27, né, fala exatamente, né, Jacó aproximou e beijou a Isaac, né, e Isaac sentiu o cheiro, né, das roupas e o abençoou. Temos aí a primeira questão da bênção, certo? E ele disse: vê o cheiro do meu filho, é como o cheiro de um campo de maçãs abençoado por Deus. Então aqui é a primeira bênção já para com Jacó. Aí vai para o verso 28 e diz: e. Então a palavra e, que é uma conjunção aditiva de mais, né? E mais. E é por isso que fala os mestres que é uma bênção repetida. Então seria exatamente assim: que o Eterno te conceda e conceda novamente. Então é uma bênção dupla para com referência a Jacó, ok? Então, dessa forma, né, como diz o Siftei Rachamim, Isaac deu uma bênção em dobro, que ele conceda e conceda novamente, para indicar que as bênçãos de Deus seriam dadas novamente, até mesmo se Jacó e seus descendentes pecassem. Então por isso que essa bênção ela é dobrada, porque mesmo se Jacó e a sua descendência viessem a pecar, a transgredir a vontade divina, eles continuariam sendo abençoados. Ou seja, as bênçãos de Hashem a favor do povo judeu, as bênçãos a favor dos filhos de Jacó, seguem esta bênção de Isaac. E nada, nem mesmo o pecado, poderá afastar as bênçãos de Hashem a favor do povo judeu. Nem ninguém, nem sistema religioso, seja ele qual for, pode afastar as bênçãos da descendência de Jacó, o povo judeu. Esta é a questão. Então, por isso, né, amados, temos aí de forma bem clara sobre a questão da bênção sobre Jacó, ok? E assim, né, nós temos aí o encerramento da nossa Parashá Toledot, né? E a partir de amanhã nós vamos iniciar a nova Parashá Vayetze, e aí nós vamos ver referente à viagem de Jacó para a terra de Harã. Vai lá encontrar com seu tio Lavan, né? E ali ele vai conhecer as suas duas esposas, e dali que virá realmente os seus filhos, fazendo com que haja de fato as bênçãos sobre todo o povo judeu, ok? Que estas ricas lições de hoje seja sobre vós para muita luz, muita paz e muita
determinação em fazer a vontade de Hashem. A Havdalah acontecerá às 19h17, né, o momento de você agradecer a Hashem pelas bênçãos do sagrado dia do Shabat, ok? E finalizando, queremos deixar aqui o Shalom para as seguintes pessoas, né, e seus familiares. O Marcelo Fabrini, São Paulo, capital. Eduardo Faria, a Gislaine Moreira, Bonito, Mato Grosso do Sul. O Lindolfo, a sua família e toda a comunidade Beninoa, lá em Joinville, né, Santa Catarina. O Miguel Lizardi, o Rony Sandro, Rio de Janeiro. Carmen Unger, São Paulo, capital. O pessoal do Ministério Rei Ia Vienne, né, ali com o pastor Omar Maravilha, no Texas, Estados Unidos, que tem participado aí das nossas lives, né? O Moshe Razulam Ben Shayai, o Paulo Serafim, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O Senhor Zarize, né, de Portugal, ali junto com a comunidade Beninoa, com a Eleonora, Edith e Leonora, né, que estão ali em Portugal. Mari Leandro, Tailândia, Pará. Noar Pinho, né, que é o Silas do Rio Branco, no Acre. O Samuca Silva, Jaguaquara, Bahia. A Marinalva Augusto, Petrolina, Pernambuco. O Antônio Carlos Pereira da Cunha, né, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. O Salomão Terrada, da cidade de Arnold, Maryland, Estados Unidos. O Alessandro Silva, né, da cidade de Santa Fé do Sul, São Paulo. O Valdemir Rodrigues e a esposa Cirlei Badilha, da cidade de Colombo, Paraná. Gilmar Martinez, aqui de Piragi, o nosso querido irmão, né, um companheiro, Gilmar Martinez. Isaltino Raimundi, né, de São Paulo, capital, nosso querido primo ali de São Paulo, juntamente com seus familiares. Abraham Azulay, Manaus, Amazonas. Elci Reginato, Porto Seguro, Bahia. E Malbrecht Oliveira Albrecht, São Paulo, capital. E o Carlos Martins Araújo e a esposa Tânia Martins, né? Louvar, agradecer a Hashem por essas vidas, né? A de Machado, o Anderson, né? Dos Santos Silva, que estão aí ao vivo a cores. Carla Tônia, a Nayara Oliveira, a Maria Soares, a Mari Barros, a Edith Monteiro, que acabamos de falar agora lá de Portugal, né? A Manu Almeida também está por aí. O Emirton Carvalho, lá de Brasília. A Raquel Reis, né? São alguns dos amados aí que estão conosco aí, né? Baruch Hashem por isso. A Maria Inês Moino Martins, né? Baruch Hashem. Bom, é isso daí. Então, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, uma nova semana com o Hashem, com muitas bênçãos e com muito sucesso em tudo aquilo que vocês fizerem. Shalom, shalom, até lá.